você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio vamos falar sobre a tal da inteligência artificial, mas direcionado ao mundo da segurança da informação. Costumo dizer, quem já acompanha aqui meu episódio sabe que segurança nunca é demais e nunca será demais. Putz, Vinícius, toda hora tu fala isso quando vai falar sobre o tema de segurança. Pois é, mas é importante a gente reforçar essa mensagem. O uso da inteligência artificial está literalmente em todos os segmentos de negócio, sem exceção. Obviamente, para a segurança da informação é uma ferramenta fundamental e estratégica para você manter seguro e outras coisas mais do seu ambiente de negócio. Para a gente entender justamente como essa inteligência artificial vem funcionando em prol dessa segurança do ambiente corporativo, o meu bate-papo hoje é com Gabriel Paiva, que é founder e CEO da Defense Security. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito obrigado pelo convite, Vinícius. Prazer estar aqui e espero que a gente tenha um bom esclarecimento aí sobre IA e sobre cibersegurança. Com certeza. Gabriel, antes de a gente começar nosso tema principal aqui, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória de carreira, que eu tava dando uma olhada aqui e falei, cara, o bicho aqui é empreendedor serial, viu? Gosta de empreender, gosta de correr certos desafios, mas também gosta de enfrentar e enfrentar com bastante segurança. Cara, conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Vamos lá, assim, eu adoro empreender, assim, realmente é uma paixão minha e começou isso muito cedo, né, mesmo sem eu perceber. Eu falo até que meu primeiro M&A foi mais ou menos uns 15 anos, que foi quando meu pai me deu um tapa na cabeça e tomou as coisas de mim ali que eu estava vendendo na loja dele. Mas foi assim, Legal. basicamente, meu pai tinha aquelas lojas, aquelas lan houses, né, de videogame, e eu tava lá, eu era pequenininho, né, nem tinha, acho que tinha 13 anos, por aí, 12 anos, e eu via que todo mundo ficava lá o dia inteiro jogando, um monte de menino e tal, e eu falei, pô, todo mundo sai aqui, vai comer, volta, vou comprar uns negocinhos aqui e vou deixar para vender aqui do lado. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a comprar salgadinho, comecei a comprar as coisinhas ali, deixei do lado e começou a vender. Só começou a vender tanto que dava mais lucro, ou pelo menos mais faturamento ali, do que ele ficar só alugando o videogame, né? E aí chegou um momento que ele falou, tá bom, agora eu vou organizar isso aqui, vou comprar um frigobar, vou comprar algumas coisas aqui, começar ele a vender, né? E aí ele começou a vender, ele tomou minha vendinha ali que eu fazia na loja dele, né? Então foi assim que mais ou menos que eu sempre conto a história, né, de que começou, foi, digamos que meu primeiro M&A, que foi só um tapinha na cabeça, falou, é minha agora e acabou. E depois eu fui trabalhar no mercado, né, fui estudar, na verdade, estudei engenharia e fui fazer estágio, acabei caindo na área de TI e caí na área de voz primeiro, depois eu comecei a olhar a parte de redes, aí foi meu foco ir para redes, fui para redes, e depois que eu fui para redes, acabei caindo na área de segurança e eu não saí mais, porque realmente a área de segurança é bem apaixonante também, né? Cara, sem E, dúvida. e aí eu comecei a e aí eu comecei a empreender mesmo em 2020. Eu tinha tentado algumas coisas antes, mas todas fora do ramo de cibersegurança. Sempre dependia de muito sócio, né? Então, eu estava numa fome ali querendo empreender porque eu sempre quis, sempre foi meu sonho. E eu dependia do meu sócio, meus sócios, né? Que foram alguns investimentos que eu fiz acabou não dando certo. E infelizmente eles não tinham a mesma fome que eu tinha ali, sabe? A mesma vontade de vencer ali que eu tinha e investir o tempo que precisava para realmente tirar um negócio do zero, que realmente é muito difícil, né? E em 2020 eu tive a oportunidade de sair da empresa que eu estava na área de segurança da informação e abrir a minha empresa. Quando eu saí assim, eu tinha basicamente pago 11 meses mais ou menos de salário, entre aspas, ali, né, do meu custo de vida da época, né? E eu tinha que fazer virar o negócio. Se não tivesse em 11 meses, não saísse, eu ia ter que voltar para o mercado, ia ter que fazer outra coisa, ia falhar ali na minha tentativa de empreender. E aí eu fui para cima, comecei a fazer o que dava, né, naquela época, que era basicamente só consultoria e implementações e tudo mais. E acabou dando certo, acabou que os clientes gostavam muito do meu atendimento, começavam a pedir para eu fazer suporte, só que era só eu, né, era um exército de um homem só. E, Comum. e aí eu tive que começar a contratar pessoas, começar a treinar pessoas, começar a montar time, que aí foi uma dificuldade bem grande também, porque eu nunca tinha liderado time até então, né?
E aí eu comecei a treinar, comecei a colocar os meninos para trabalhar e comecei a pegar contratos de suporte que já eram mais recorrentes, né, do que só uma consultoria one shot, assim. E aí fui evoluindo e fui crescendo. Então, em 2020 a gente fechou mais ou menos em 600 mil de faturamento, era basicamente só eu, era bem baixo, eu só vendia serviço. E em 2021 eu comecei a montei o time para eles tocarem a parte técnica, eu só revisava, né, o que eles faziam. Às vezes eu acabava entrando em reuniões à noite, para de manhã estar tentando vender, à tarde fazer emitindo nota, então aquela loucura ali de empresa pequena. E e aí, em 2021, eu comecei a focar muito na área de vendas. Foquei menos na parte técnica, porque eles estavam tocando ali. Comecei a focar na parte de vendas. E como eu sempre atendia muitos grandes clientes, então acabou que eu tendo um escalonamento muito rápido, né? Então, eu saí de 600 mil no primeiro ano e fui para 25 milhões já no segundo ano. Então, Caramba. foi muito rápido, assim, cresceu muito rápido. E aí, em 2022, foi o momento que eu comecei a criar o time de vendas mesmo, que até então era só eu. E aí a gente saiu também de 25 milhões, foi para 61 milhões. E ano passado, a gente ainda está fechando os números, né, no final do dia, mas está dando mais ou menos 80% da cota, que era 100 milhões, né, a cota, a meta era bater 100, acho que a gente bateu mais ou menos os 80. Então, a gente está crescendo muito, evoluindo muito rápido, e no meio disso eu acabei tentando criar outras empresas, né? Tentando não, né? Criando outras empresas, que eu tenho outras duas empresas, que é a ZenoX e a ViperX. E antes de você falar qualquer coisa sobre o X, não é pelo Eike Batista, tá? Sou muito novo até para lembrar direito do Eike Batista. Ok, É, os mais velhos de plantão já deveriam estar se perguntando aí. exatamente. Então, basicamente, eu fundei a ZenoX e a ViperX, são duas empresas diferentes, com focos diferentes. A ZenoX é mais voltada à inteligência artificial mesmo. Ela é um centro de desenvolvimento de IA, e a gente fez em cima de uma outra aquisição que eu fiz, que foi a Intelia antes disso. E a Intelia, ela tinha um produto específico de Thread Intel, e que tinha um plugin que estava indo para a parte de B2C, e eu comprei a empresa, comprei os produtos e trouxe para a ZenoX para criar vários produtos em cima dessa inteligência artificial que já tinha sido feito dentro da Intel. E agora está para lançar, inclusive, né, o produto mais robusto, né, de Thread Intel, que vai ser o primeiro produto que a gente vai lançar dentro da ZenoX, que é com inteligência artificial, que muda completamente o jogo. Depois eu posso entrar um pouquinho mais a fundo disso. E a ViperX, ela é focada em serviço. Eu fundei ela no finalzinho do ano passado, tá com acho que 2, 3 meses de vida aí. Mas é muito legal porque é uma empresa que é focada em serviços de segurança ofensiva, que ela é muito atraente, inclusive, né, para as pessoas que estão começando no mercado. Sim. Todo mundo quer ir para essa área para ser um hacker, né? Quando pensa em segurança de informação, eu quero ser um hacker. Aí vai para essa área de segurança ofensiva. Então ela é bem legal, ela é bem interessante para a estratégia dos negócios de segurança da informação, apesar das pessoas não utilizarem da melhor forma possível essa parte de segurança ofensiva. E a gente está tentando, nesse cenário, escalar ali, mantendo a qualidade, que é uma coisa que eu sempre prezei, né? Tanto na Defense, quanto na ZenoX, quanto na ViperX, quanto qualquer coisa que eu quero fazer, eu sempre foco muito na qualidade, porque assim, é um cenário meu, né? Eu sou um pouco perfeccionista em várias coisas, então eu gosto de entregar e me sentir orgulhoso do que eu estou entregando, sabe? Então, é uma característica minha que eu acabo trazendo para todas as empresas, junto com a característica de inovação, porque realmente eu sou meio maluco às vezes ali, tenho muita ideia, muita coisa. E eu Faz sempre falo parte. até que empreendedor a gente não morre de fome, né? Fome a gente não vai morrer nunca, mas a gente vai morrer de indigestão às vezes, porque a gente quer fazer muita coisa, então a gente tem que acabar escolhendo bem e tendo foco, né? E dizendo não até para algumas coisas que são legais, que são interessantes, mas focando no negócio que você está 100%. Cara, que interessante, porque na sua trajetória você deixa bem claro essa paixão de querer fazer acontecer, né? E esse viés que acabou tendo, e essa grande paixão que você acabou desenvolvendo pela área de segurança da informação, você está sabendo explorar e desenvolver soluções em cima disso. Isso é bem bacana, cara. E eu acho que é essa fome mesmo, tem que ter gana para poder fazer a coisa acontecer. E quando o cara tem esse mega apetite, foi o que você falou, o cara morre de indigestão, mas de fome jamais. Faz total É diferença, né? exatamente isso. É muito difícil, né? Tirar uma empresa do zero é muito complicado, assim. Depois que ela já
está estabelecida, você entrar é um cenário um pouco mais, é um pouco diferente, né? Então, até tem pessoas que falam que o founder geralmente não é o mesmo cara que leva até o IPO ou que continua depois do IPO de uma empresa. E eu concordo plenamente. Acho que a maioria dos cenários é assim, porque são características muito diferentes que você precisa ter. E se você não for evoluindo com o tempo, você acaba perdendo o timing de outras fases do negócio. E essa fase de começo, ela tem que ter uma inteligência emocional absurda para você conseguir começar, para você conseguir ter sanidade mental mesmo de você Pô, aguentar todas as dificuldades que tem no começo. eita, tal da sanidade mental, difícil. Mas importante sempre estar buscando. Agora, Gabriel, Exato. quem não conhece a Defense, como é que você nos apresenta ela aqui para a gente entender como é que é especificamente a área de atuação de vocês, que tipo de consultoria vocês prestam, como é que vocês de fato ajudam nesse tema de segurança da informação as organizações? Bom, eu sempre falo que assim, a gente é apaixonado por problemas. A gente gosta de achar problemas e identificar problemas, na verdade, que às vezes o cliente não vê ou às vezes o cliente não está conseguindo ver a gravidade que é ou a severidade que ele tem dentro do negócio. Então, a gente sempre foca ali em achar esses problemas, que são milhares de problemas em cibersegurança. Como acho que você já deve saber, e todo mundo fala, né, segurança é feita em camadas, né? Então, tanto o cenário de segurança física quanto segurança digital é o mesmo cenário, né? Então, você tem várias camadas. Então, uma câmera, não é só que você tem uma câmera dentro da sua casa que você vai estar super seguro, não é sempre só porque você tem uma tranca na sua casa que vai estar 100% seguro, não é porque você tem um carro blindado que você vai estar 100% seguro. Então, não existe o 100% em segurança como um todo, seja física ou virtual, né? Ou digital. E a defesa ela vai ajudar nessa jornada que você vai ter, né, ou as empresas vão ter, para chegar em uma segurança, nunca de novo 100%, mas o máximo possível com o menos possível, né? Então, o melhor custo-benefício entre os dois cenários. E a gente sempre trabalha com soluções que são muito específicas para determinados problemas de cibersegurança. Então, a gente acaba vendendo muitas soluções, a gente tem mais de 30 soluções dentro do portfólio, e a gente quer aumentar essas 30 do portfólio, porque a gente entende que uma empresa grande, por exemplo, ela tem, em média, 70 fornecedores diferentes ali para resolver diferentes problemas dentro de uma estratégia de segurança. E 30, que é o que a gente tem, ainda não atende completamente os problemas que as empresas têm. E a gente já tem muito a mais do que a maioria dos nossos concorrentes, né? Porque a gente está olhando de uma forma mais abrangente, olhando para uma estratégia longa de segurança e de maturidade alta. Mas ela vai começando digamos que pela trinca da porta, tá? Então, ela vai vou primeiro trazer ali o portão, que seria mais ou menos como um firewall, né, na nossa área. Depois ele vai talvez para uma câmera, que seria talvez a visibilidade que você teria. Então, aí vai crescendo ali dentro da maturidade, dentro do investimento que você vai ter de cibersegurança. E a defesa ela vai atuar dessa forma, ela vai atuar com uma venda muito consultiva para achar exatamente a maturidade que a empresa está e ajudar ela a ter o máximo de segurança naquela maturidade e com aquele budget que a empresa tem. Então, são várias soluções diferentes, cada uma complementar a outra. Então, dessas 30 que eu falei, nenhuma concorre com a outra dentro do nosso portfólio. Elas podem até ser concorrentes fora, mas dentro do nosso portfólio a gente escolhe ela para determinada situação e ela só vai ser usada naquela situação, se ela tiver algum overlap com outra solução que a gente tem dentro do portfólio. E dessa forma a gente cria uma, 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 uma forma clara, né, de um cliente começar em determinada maturidade e crescendo durante o tempo, né? Então, a defesa ela é muito focada nisso. A gente faz revenda, né, e integrações de todas essas soluções, criando essa estratégia de segurança. Aí a ViperX e a ZenoX elas são totalmente diferentes. A ViperX ela é focada em serviço, então ela faz a parte de segurança ofensiva, ou Red Team, como o pessoal chama. Então a gente faz essa simulação de ataques dentro da empresa do cliente para justamente identificar os problemas que são mais críticos e de uma perspectiva diferente do que um framework, por exemplo, traz, né, um NIST ou qualquer outro framework que tenha de mercado que vai trazer score para você e vai falar, ó, você está numa maturidade baixa ou maturidade alta. É importante esses frameworks, mas ele vai mostrar de uma forma mais teórica.
o pentest direto, né, ou a segurança ofensiva, ela vai trazer esse problema latente da visão do hacker. Né? E a Alexa, que, por exemplo, é minha sócia na ViperX, ela é muito boa em achar esses gaps, né, dentro da segurança e conseguir entrar em determinadas situações ou aplicações. E a ZenoX, ela fica mais numa camada antes da preventiva, né? A gente sempre divide segurança em algumas camadas, né? As mais aceitas seria a camada de inteligência, a camada de prevenção e a camada de detecção. E a camada de inteligência é essa que a gente traz na ZenoX. Então, a gente consegue fazer essa busca de monitoramento na Dark Web, na Deep Web, até na Surface Web mesmo, para identificar possíveis ameaças e passar para os nossos clientes. Então, por exemplo, a gente está dentro de vários grupos hackers, dentro de vários fóruns da Deep Web, da Dark Web, que são de difícil acesso, e basicamente a gente está lá como se fosse um agente secreto ali, tá? E a gente consegue pegar essas informações e trazer essas informações para os nossos clientes numa forma de contra-inteligência, né? Então, quando um grupo hacker, por exemplo, está planejando atacar alguma empresa ou, de repente, teve um vazamento já daquela empresa, está começando a vazar os dados, a gente vai lá e vai pegar esses dados, vai passar para as empresas e falar, ó, esses são os dados vazados, já toma cuidado, já, se tiver senha, já muda a senha, se tiver algum documento financeiro, já tenta tomar alguma ação em relação a isso, um plano de contingência. Então, essa é a ideia da ZenoX, que usa a inteligência artificial em si para fazer toda essa busca automática e já a categorização. Esse é um desafio enorme, porque é um volume de dados gigante, né, Gabriel? E a gente tem visto cada vez mais a inteligência artificial sendo, em alguns momentos, protagonista desse processo de defesa, né? Mas, para mim, fica claro, aí, por favor, me corrija se eu falei aqui no entendimento, Uhum. quando vocês associam o uso da ferramenta, que é uma inteligência artificial, às melhores práticas e os processos, você consegue ser muito mais consultivo, não simplesmente baseado num report que a ferramenta traz. Seria isso? A IA, assim, hoje, né, ela tem várias maturidades também que vão evoluir com o tempo, tá? O santo graal, digamos assim, da inteligência artificial que a gente gostaria é que a IA tivesse realmente ali em real time, olhando tudo que está passando dentro da rede e ela conseguisse ser como se fosse um expert de segurança, olhando todos os dados que estão passando e já identificando ameaças. O que é uma utopia, né, por enquanto. Mais para frente, acho que talvez vai existir, por exemplo, os NG Firewalls com inteligência artificial e assim vai. Mas ainda hoje é uma utopia porque é muito caro fazer o tratamento de dados dentro de uma IA. Então, é tão caro quanto você modelar uma IA. Então, hoje a gente não tem ainda, talvez, poder computacional disponível para a cibersegurança, Ok. justamente por causa das big techs, né, que acabam comprando muito dessas placas e usando Tem muito muita fome. dessas. Exatamente, né? Tem muita demanda por isso dentro do mercado global que acaba sobrando pouco para as empresas de cibersegurança conseguirem tentar evoluir e criar soluções que sejam, digamos que, de um custo-benefício razoável para as empresas usarem. Então, essa parte da camada de prevenção, ela vai demorar, acho que um pouco mais. Na minha visão, ela vai demorar um pouquinho mais até sair uma solução realmente robusta para atender a demanda que a gente tem de dados passando por grandes empresas, principalmente. Mas eu acredito que ela está passando já, ela está vindo para a área de inteligência, que é o que a gente está trazendo aqui com a ZenoX, né? A gente é a primeira empresa de threat intel aí, talvez no mundo, que está usando realmente inteligência artificial para conseguir tratar esses dados. Então, ela já está vindo para esse cenário, já está pronta para esse cenário, dependendo da tecnologia que você tiver e do conhecimento que você tiver. E depois vai vir para a parte de detecção. Então, vai vir mais ali para a parte do CIEMS, a parte realmente de pós-ataque. Né? Já aconteceu o ataque já está acontecendo dentro da rede, já passou pela camada de prevenção, e, de novo, como eu falei, nunca nada é 100%. E dali, daquela camada de detecção, a gente vai começar a ter várias empresas que vão ter essa parte de inteligência artificial identificando os dados. A própria NVIDIA já lançou ali um modelo de inteligência artificial que faz essas detecções em cima de logs de CIEM. Então, isso vai começar a evoluir um pouco mais rápido. Depois a gente vai para essa camada de prevenção que, como eu falei, seria o santo grau, ali, né, que talvez conseguisse pegar a maioria dos ataques. Interessante. Você falou lá no iniciozinho, me recordou aqui,
tal do budget, né? Você saber controlar e definir e ajudar o seu cliente com a solução mais adequada ao orçamento dele faz total sentido nessa jornada, que você também comenta super bem, Gabriel. Eu queria entender como é que essa discussão com o cliente, com o gestor, ele está mais aberto a compreender a necessidade de implantar metodologias e processos para a segurança da informação, ou o gestor ainda fica meio que descrente, não, prefiro investir aqui em uma outra área de negócio, já tem aqui um time de TI que cuida de É. segurança. Como é que é esse bate-papo? É um gestor já mais de mente aberta, ou ele ainda é muito pelo método antigo de segurança da informação, Uhum. tranca tudo dentro de casa, tá tudo certo? É. Assim, eu sempre falo que, infelizmente, segurança da informação a gente acaba vendendo pelo medo, né? Porque não tem outra forma de vender. A gente mostra todos os resultados, ele fala, tá, legal, mas eu não tive um ataque aqui, sabe? Eu não tive minha invasão, nunca aconteceu isso comigo. Qual que é a chance de acontecer isso comigo? E quantificar isso é talvez uma tarefa impossível, né? Uma das tarefas impossíveis que existem em cibersegurança. E pelo menos de uma forma assertiva. Então, sempre depende muito do público que você está falando. Se você está falando com o CISO já sabe o que ele precisa, a dificuldade que ele tem é ele convencer o diretor dele, por exemplo, o Perfeito. CFO, de liberar dinheiro para ele conseguir atender da melhor forma possível. Então, a moeda que a gente utiliza muito é risco, né? Então, tá, você, por exemplo, é uma padaria. Qual é o risco de você ser invadido e acontecer alguma coisa ali? É mínimo, certo? Então, você não tem nada de dado sensível de um cliente, por exemplo, que vai vazar e que vai ter um problema muito grande. Agora, pensa, sei lá, num consultório médico ou de exames, né? Então, uma empresa de exames médicos, aí vaza, sei lá, um exame de AIDS de um famoso, ou de um político, ou de um senador, entendeu? Então, começa a ficar um pouquinho mais complexo. O Verdade. risco já começa a ser um pouco maior. Então, baseado nesses riscos que as pessoas acabam tomando as decisões de vou investir mais, vou investir menos. Existe uma, um número mágico que todo mundo fala, de 10% ali do budget de TI, que deveria ir para a cibersegurança, mas não é utilizado isso de forma abrangente, né, e muito menos para pequenas empresas ou para empresas até grandes, mas que não tenham tanta criticidade dentro desses dados que eu comentei. Então depende muito da empresa, e aí a gente tem que se adequar ao negócio, né? Então entender, por exemplo, se é uma farmácia, tal, quais são suas crown jewels, que a gente chama, né? Então quais são as joias da coroa que a gente precisa defender? Qual é o cenário que ia ser, talvez, parar o negócio, né? Ia ter que ter um plano de continuidade para resolver, para tratar de uma outra forma. Talvez parar de vender nas farmácias, sabe? Sei lá, uma empresa, uma grande farmacêutica parar de conseguir passar as coisas do caixa. Então, talvez seja um cenário que a gente tenha que defender um pouquinho melhor aquela joia da coroa, entre aspas. Verdade. E então, depende muito do negócio, a gente tem que entender o negócio, entrar um pouco mais a fundo e identificar esses problemas para depois a gente começar a trazer as soluções. Falou até de percepção de valor, né? E às vezes é pelo risco que o gestor ele se sensibiliza mais. Óbvio, se você tiver um bate-papo desse com um CISO, já está falando a mesma língua, né? A dificuldade dele é outra, a É, aprovação de orçamento. Nesse contexto, Gabriel, eu queria entender, uma vez que passou por essa fase, um projeto leva quanto tempo para dizer assim, cara, já está gerando o primeiro resultado? Ou depois que o time entrou, vocês conseguem gerar um antes e depois, né? Antes da Defenses, depois da Defenses, já implantado. uhum, E a minha pergunta está muito direcionada para passar mais uma percepção de valor para o gestor que acompanha aqui nosso bate-papo, e tem vários, que às vezes fala assim, poxa, Vinícius, às vezes eu contrato uma solução, é uma pergunta bastante recorrente a mim. Assim, e eu não percebo a diferença nenhuma. Contratei, paguei, tá lá um monte de gente trabalhando, fazendo um monte de assessment, coletando dados, mas a minha percepção enquanto gestor, né, obviamente, é que não mudou nada. Então, Gabriel, aproveita aqui essa oportunidade e explica um pouquinho para a gente como é que é essa percepção do cliente da Defense. não, perfeito. Esse inclusive é o gap que eu identifiquei no mercado quando eu quis fundar a Defense. Legal. Foi um cenário desse. Vou até contar até
porque é legal, assim, eu trabalhava numa outra empresa, né, de cibersegurança também, e eu fui chamado para uma reunião com um dos grandes bancos do Brasil. E essa empresa era uma revenda dessa empresa que eu trabalhava, que era um fabricante. E eles não tinham muito conhecimento sobre a solução, então eles não sabiam, digamos que, definir, diagnosticar ali quantidade de horas que teria que usar para vender para o cliente pagar eles e no final do dia a gente mesmo fazer o trabalho do própria revenda, porque infelizmente eles não sabiam fazer o trabalho da forma correta. E, e aí nessa reunião o cliente veio e expôs o problema dele, o que já é ótimo, já é uma barreira já talvez de confiança ali que você já quebrou. Então, o cliente tinha uma confiança dentro da revenda que ele estava conversando. Passou o problema para a revenda. Eu estava nessa reunião. E aí o cara falou, não, a gente entendeu o problema, acho que o Gabriel também entendeu o problema, entendeu, Gabriel? Entendi. Então, mas isso está fora do escopo e infelizmente a gente vai ter que te mandar uma proposta e aí você passa para os seus gestores e vê se eles aprovam, aprovando a gente consegue ajudar vocês aqui. E eu me senti muito mal naquele momento ali. Eu falei, caramba, era um problema simples, sabe, de resolver. Eu demoraria 10 minutos chutando alto, sabe, para resolver aquele problema. E aí terminou aquela reunião e eu fiquei me sentindo muito mal. Não falei com ninguém, só liguei direto pro cliente. Falei, ó, entra aí de novo na reunião, pode ser na mesma reunião mesmo, e mostra aí de novo o que você quer fazer, que eu vou te ajudar a resolver esse problema. É muito simples, não tem necessidade de você pagar horas para ninguém fazer isso. Entrei, resolvi lá em 10 minutos, expliquei para ele, ensinei ele para ele não precisar também de novo da revenda mais uma vez e acabar tendo que pagar de novo mais horas para revenda e depois saí. Deu uma semana depois, meu chefe me ligou, gritando comigo, falando, o que você fez? Você atrapalhou o negócio da nossa revenda, nosso parceiro. E eu entendi, assim, a posição dele, ele tinha que fazer isso mesmo comigo, né? Porque ele tem uma parceria e as vendas acabam trazendo bastante negócio, então tem que proteger esse programa de canais, que hoje Sim. eu estou dentro desses programas de canais, então eu entendo o que ele fez. Mas eu me senti muito mal ali e eu entendia que aquilo estava errado, sabe? Tinha alguma coisa errada naquele cenário. Não é possível que as pessoas estão tão acostumadas com tão pouco, sabe? Com tão pouco que eles recebem, eles estão acostumados para o cliente falar, tá bom, não, tranquilo, eu vou passar para o meu gestor e acabou. Sabe, eles iam talvez pagar aquilo, e que eu achava um absurdo. Então, ali que eu comecei a me sentir um pouquinho revoltado com aquilo, sabe? Eu falei, não é possível, a gente precisa atender melhor o cliente, precisa focar um pouquinho mais no cliente, não focar só na venda. Porque tá cheio de bom vendedor, né, no mercado. Tá cheio de parceiros e revendas muito boas de venda, talvez melhores do que a própria defensa. Mas o que falta mesmo é essa empatia ali com o cliente, sabe? Querer ajudar, o foco nele. E, e eu acho que esse é o ponto que os gestores, quando comentam com você de pouca diferença, né, de implantar e não implantar a solução, é justamente isso. É a falta de ter um parceiro ou da própria empresa, né, próprio fabricante junto, próximo, para tirar o máximo da solução. Porque eles só são implantados ali no mínimo, sabe? Então é como se você talvez é, fosse fazer uma instalação de algum insufilme, por exemplo, no seu carro, e ele só coloca o básico ali, fica saindo, sabe? Tem falhas no meio, tem bolhas, sabe? É meio mal feito. Ele só é feito ali só para falar que foi feito. Ele não é bem feito. E isso é um dos principais pontos ali que eu sempre bato na minha equipe. E foi um cenário que acho que a Defense cresceu muito por causa disso, porque a gente foca muito no cliente e atende ele da melhor forma possível. A gente não, por exemplo, não vende horas, a gente vende scope. Se eu estabeleci a quantidade de horas que eu vou gastar. Se eu conseguir fazer em menos horas ou na hora estabelecida, ótimo para mim. Agora, se eu fizer em mais horas, é ruim para mim, mas para o cliente eu vou atender do mesmo jeito. Então, a gente tem uma política, tem uma estratégia, uma metodologia justamente para trazer o máximo para o cliente, para ele ver valor nas soluções. Não vai ser sempre que vai ter, tá? Então, vai ter soluções que ele vai acabar comprando por um cenário, por um problema, e de repente muda o ambiente, muda o problema, muda a prioridade dos problemas, aquela não é mais tão interessante, não é tão problemática a ponto de manter aquilo e vai ter um churn. Isso vai acontecer naturalmente, mas isso tem que ser a exceção, não é a regra. E hoje o que eu vejo é que é a regra.
é muito pouco utilizado, muito pouco utilizado mesmo as soluções de segurança da forma que deveria. Elas podem fazer muito mais, elas podem atender muito mais, elas podem entregar muito mais, mas pela falta de conhecimento da equipe do cliente e geralmente do parceiro, acaba não extraindo o máximo dali. E do cliente eu nem tenho como criticar, porque eles têm tantas soluções, como eu falei, uma empresa grande vai ter 70 soluções diferentes, entendeu? Nossa. Não tem como eles saberem, não dá. Mas se ele contratou um parceiro que é especialista na solução para fazer, esse parceiro tinha que estar dando o máximo e não fazendo o mínimo só para ele falar entregue, check e vamos para o próximo, sabe? Então, tirar o máximo de todas as soluções que você tem é um dos principais fatores e é o principal que eu quis fundar a Defense, né? Essa revolta ali de ver que o pessoal estava usando muito mal as soluções que eles tinham. Bom, computação em nuvem acho que vai ser o futuro, né? Porque realmente é muito mais fácil de você começar qualquer negócio em computação em nuvem. Então, não tem nem para onde fugir. As grandes empresas, sinceramente, eu não sei se a computação em nuvem está pronta para isso, sabe? Grandes empresas mesmo, assim como os grandes bancos, por exemplo, acho que eles têm muita dificuldade quando vai para a nuvem. A parte de segurança também ainda em si não é a mesma que a gente consegue ter on-premises, está muito próxima já hoje, mas ainda está faltando alguns pontos ali para atender muito dos fabricantes, tá? Não estou nem falando mal da computação em nuvem, mas sim dos fabricantes de conseguirem se adaptar ao cenário de nuvem. E eu, assim, acredito que não tem, de novo, quando a inovação vem, a gente não tem como ir contra, sabe? Ela vai passar por cima de você e acabou, né? Não tem outra forma. A mesma coisa com cloud, a mesma coisa com IA, a mesma coisa com a lâmpada e a vela lá atrás. Então, Sim. é sempre assim. Pode ter pode ter o lobby que quiser contra, mas nunca vai conseguir ultrapassar as barreiras que são de inovação, são de eficiência, né? Então, a eficiência sempre é mais prezada e sempre vai ultrapassar qualquer barreira que as pessoas colocarem. Então, o cloud, eu acho que é o futuro. Não é só o futuro, já é o presente para muitas empresas. Eu acho que ainda é uma dificuldade nessas grandes empresas mesmo, grandes corporações conseguirem fazer a migração total para lá, acabam fazendo uma migração um pouco parcial ou um as-is que não funciona, porque são dois ambientes muito diferentes, não é um as-is só que vai ser feito por um lado que vai trazer os benefícios da cloud, então você precisa adaptar todo o seu parque para a cloud e depois disso aí começar a pensar em segurança e é o que eu falei, a parte de segurança ela já está muito madura na cloud, em algumas clouds, não são todas também, clouds públicas, mas já está bem mais madura do que estava há alguns anos atrás e está cada vez mais ficando pronta ali para realmente ser o futuro promissor de redes e segurança. Sensacional, sensacional. Bem, compartilhado aqui a visão, Gabriel. Cara, eu queria desejar muito sucesso na Defense e, obviamente, nos outros empreendimentos do seu e do seu time. Sucesso, obrigado pela oportunidade. Volte mais vezes aí, a gente trazer um caso de sucesso para compartilhar com o time aqui. Vai ser bem legal. Cara, até a próxima. Pode deixar, Vinícius. Muito obrigado aí pelo tempo, muito obrigado pelo convite e com certeza vou estar aqui, é só convidar que eu venho. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Gabriel? Eu adorei e principalmente ele deu algumas dicas bem legais falando sobre foco na solução, utilize bem o produto que você já tem contratado, junte forças. De repente você está numa dificuldade aí de fazer uma aprovação de projeto, você é CISO ou você não CISO, mas na área de segurança ou na área de tecnologia. Precisa de trocar uma ideia, entre em contato com o pessoal do Defense. Vou botar o site aqui deles no link dessa descrição desse episódio, para você ter uma oportunidade de pensar um pouco mais, ir além, simplesmente só fazer aquele setup básico que não gera resultado nenhum não, viu? A gente sabe disso. Se você chegou até aqui, deixa um comentário e a gente continua esse bate-papo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?